Bom, vamos começar aqui o nosso episódio de hoje. Estou aqui com a Ana Cláudia, diretora aqui do Inova aqui Sudoeste, hoje com a Kelly Fernandes, psicanalista, orientadora educacional. E o nosso objetivo hoje é falar um pouco sobre alunos, né, com outras habilidades, alunos que, né, a gente entende que tem alguma característica, um aluno TDAH e outras que a gente vai tratar aqui. E eu estou com duas convidadas aqui que vão me ajudar a entender melhor esse universo, né, e serve também para os pais que talvez entendam que o filho precisa de um acompanhamento especializado, para os pais entenderem como que a escola também desenvolve esses projetos. Então, estou aqui com as minhas duas convidadas hoje, é um prazer receber vocês duas. E a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, na visão da Kelly, orientadora e psicanalista, como é que a gente consegue identificar, por exemplo, um aluno que tem um aluno TDAH, que tem alguma dificuldade, ou um funcionamento cerebral diferente, como é que a gente consegue identificar, na sua visão de orientador e psicanalista, como é que você consegue identificar um aluno assim? Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite, né, Perfeito. por vocês terem me convidado para esse momento aqui que é tão importante. Sim. E identificar, de fato, Cosme, uma criança com TDAH ou até mesmo outros transtornos é importante. Esse olhar, porque a criança ela precisa ter uma adaptação, ela precisa se sentir inclusiva dentro da escola. E não é fácil, ainda mais diante da realidade que a gente tem percebido hoje, em que os meninos estão o tempo todo muito interativos. E esse acesso excessivo às redes sociais também pode gerar uma certa dúvida. O que que meu filho tem? Por que que ele é tão acelerado? Né? O que que tem acontecido com essa criança, com esse adolescente que não para quieto? Bom, em primeiro lugar, quando a gente fala de transtorno, é importante a gente entender que há um mau funcionamento ou uma disfunção do funcionamento cerebral. No caso, um TDAH, que é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que nós falamos, é aquela criança que apresenta algumas características, ou um adolescente, ou um adulto, que tem muitos adultos que são Não foram diagnosticados, diagnosticados e né, bem depois, a idade E até avançada. sofreram com isso quando estavam na escola, Muito, tem demais. dificuldade de alguma matéria, ou talvez em algum momento, como não se tinha esses diagnósticos, era muito cobrado pelos pais, ou era comparado com os irmãos. e isso a gente ouve hoje até de alguns professores. Quando eles identificam alguma coisa e pede para a gente fazer uma investigação, eles falam assim: "Nossa, eu me vejo em algumas ações, em algumas atitudes. Se lá atrás eu tivesse feito um acompanhamento, talvez eu tivesse sido mais tranquilo esse meu percurso", porque não existia. Na minha época eu não ouvia falar sobre isso. É, eu que comecei a ser professor em 1990, na época eu nunca tinha ouvido falar de Experiente, né. TDAH, de TEPAC, de autista, TOD, nunca tinha ouvido falar, te confesso. Na minha faculdade, anos 80, não se tratava disso. Ah, antigamente era o deficiente mental. Sim. Não, e outra coisa, o aluno que às vezes dava muito trabalho, que não parava quieto, esse menino é atentado, tem que chamar os pais, tem que mandar para o SOI, tem que mandar para a coordenação. A gente não sabia como lidar e nem tinha esse conhecimento que se tem hoje. E eu olho hoje com um olhar, não apenas de pai, como professor na época também, esses alunos a gente não é que a gente maltratava, mas a gente não dava um tratamento que eles mereciam, Uhum. que é o contexto diferente hoje. E eu acredito que não seja nem que não merecia. Quando eu peço uma investigação hoje para um pai para descartar alguma coisa diferente, eu sempre falo, eu tenho que exigir dele o que ele pode me dar. Então, se ele tem algum distúrbio, se ele tem algum transtorno, a gente precisa cuidar, porque senão vou estar exigindo dele uma coisa que ele não pode me dar, aí a frustração acontece. E é por isso que é necessário que tenha uma investigação. Essa investigação, ela pode ser feita com uma equipe multidisciplinar. O ideal seria mesmo uma equipe com um profissional Um médico, médico, um um neurologista, neurologista, um neuropsicólogo, sim, um um fono, fono, toda uma equipe para que dar aquele possa diagnóstico isso, fechado. esse diagnóstico. O neurologista e a neuropsicóloga, eles são assim de fundamental importância. O neuropsicopedagogo também, ele tem uma grande fundamentação, por quê? Porque ele vai entender como que são esses processos. Não é só levar o menino ao médico e dizer assim, ele é TDAH.
Não funciona desse jeito. Perfeito. A gente precisa ter um olhar diferente. O pai e a mãe que está percebendo em casa o filho muito agitado, é aquela criança que tem uma comunicação que às vezes entra no meio da conversa, não consegue terminar um pensamento, aí de repente ele começa uma coisa e não termina. Essa criança, esse adolescente, tem que investigar. Está acontecendo. É um quê? Um pensamento acelerado? Ou ele tem um transtorno de pensamento que não está conseguindo levar e fazer com o que você acabou de falar. Ele só vai dar aquilo que ele consegue ter. Consegue. Se o TDAH, e aí eu vou trazer até a sardinha para o meu lado. Eu sou psicopedagoga, formada também. E eu comecei com essa trajetória porque eu percebia no meu filho, eu tenho gêmeos, são 2 meninos, e um deles era aquele garoto, assim, inquieto. Era um menino mesmo difícil, era um menino atentadinho. É aquele que não parava quieto em casa, não dormia, até mesmo depois que ele mamava, os olhinhos dele ficavam ali arregalados. Eu falava assim, gente, esse menino tem alguma coisa. E eu me formei na área da psicopedagogia para entender, lógico, como orientadora educacional, sempre essa busca de formação. E eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada. Quando eu levei o meu filho ao neuro, ele disse assim: olha, a gente só vai poder diagnosticar depois dos 6 anos, 7 anos, que é a idade certa. Então, vai observando. E dentro dessa realidade, eu fui buscando ajuda. Então, eu procurei uma neuropsicóloga e procurei a fono e fui fazendo essa teia, né? Dito e feito. TDAH. E aí o médico ainda olhou para mim e falou assim: você sabe que você também é, né? Aí eu, como assim? Tem as mesmas Aí ele, características. peraí, vamos pensar sobre como é essa perspectiva. Às vezes, o aluno, a criança TDAH, a grande maioria é hereditária. Ela tem um fundo dos pais. E eu sempre fui muito agitada, Cosme, sabe, Ana? Assim, eu sou daquela pessoa que faço muita coisa ao mesmo tempo. E como você disse, se eu tivesse sido diagnosticada Isso. lá naquela nossa época dos anos 90, talvez eu teria tido muito mais habilidades para saber lidar com esse pensamento acelerado, com a minha hiperatividade de fazer muitas coisas e não terminar, esse pensamento aceleradíssimo e às vezes que a gente não consegue lidar com isso, não tem foco, porque a desatenção é a característica principal do TDAH. E vem a frustração. É. Eu começo uma coisa, eu não consigo parar, eu não consigo terminar, aí eu já venho para outra coisa, aí essa não começou e não continuou. Então, essa frustração que hoje em dia eu vejo nas crianças e nos adolescentes. Então, quando a gente consegue ter esse diagnóstico, a gente consegue até entender qual o processo. Aqui na escola a gente tem o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, que é colaborativo, porque todos esses profissionais que a Kênia falou, que não adianta eu levar só no neuro, só no psicólogo, só no fono, não adianta, tem que ser colaborativo, todos precisam, porque o fono tem uma linha de trabalho e uma visão diferente do neuro, que tem uma visão diferente do psicólogo, que tem uma visão diferente do psiquiatra. Você falando, eu me vi um pouco na sua fala. A minha primeira formação é pedagogia e eu fiz psicopedagogia. Por quê? Eu tenho uma sobrinha que é neurodivergente, ela tem síndrome do X frágil. Já ouvi falar? Já. Quando eu comecei a ver que a minha sobrinha ficava um pouquinho atrasada em relação aos outros amigos na alfabetização, eu falei, opa, tem alguma coisa diferente. Eu sou da área da educação. Tudo que eu fiz foi comportamento humano. Minha irmã é o contrário. Então dava vontade às vezes de sacolejar, como às vezes eu tenho vontade. Pode falar aqui que eu tenho vontade de sacolejar umas mães falando, acorda, seu filho está pedindo socorro, eu tô dando o apoio. E você? O que você precisa fazer? Eu vi isso na minha irmã. Eu falei, eu tenho uma irmã que se identifica com algumas mães na escola. Então, eu comecei a psicopedagogia para entender o tratamento da minha sobrinha, para entender que tudo dela era mais lúdico, que aquela tal zona de desenvolvimento proximal ela não chegava, tudo dela tinha que ser lúdico, o abstrato ela não entendia. Aí, como eu comecei a estudar muito para tratar a minha sobrinha, hoje eu consigo ter uma visão diferente quando eu identifico algumas características nos meus alunos da escola. E o orientador educacional, ele tem essa perspicácia. Tem. O professor em sala de aula, eu já digo assim, que ele tem esse olhar.
Principalmente quando aquele aluno ele não consegue produzir. Se ele não está conseguindo produzir, não está conseguindo ter resultados, o que está acontecendo? O que tem por Alguma coisa tem que ser trás? investigada. Com certeza. E essa criança, ela sofre, porque nem ela sabe como lidar com aquilo ali, ela se frustra, acha que não é capaz e ela desiste muito facilmente. Desiste. Ela desiste, essa é a palavra. E aí ela vai empurrando com a barriga, vai tirando só notas baixas. E eu vou falar uma coisa para você, até como neurocientista que sou. Alunos TDAHs, ele tem uma inteligência às vezes até muito acima da média. Sim. Porque ele aprende de forma diferente, ele capta. Eu tenho um paciente que é TDAH. Como psicanalista, hoje eu atendo pacientes que são TDAHs e autistas. No TDAH, esse meu paciente ele tem 2 telas, ele está estudando para concurso. E a gente está trabalhando justamente esse lado da desatenção. Que ele fala, Kênia, eu não consigo prestar atenção no que eu estou lendo. Então, vamos buscar um caminho, já que você consegue perceber várias telas, ele tem 2 telas. Aí ele estuda de um lado, lê do outro e vai escrevendo. E nesse momento, ele vai organizando o pensamento dele falando. Ele encontrou um caminho, o que é certo. individual, Sim. né? Isso é muito peculiar, porque é individual. Sim. A gente tem um padrão. Isso é importante que a gente saiba. O padrão da desatenção, o padrão da hiperatividade e o padrão do começar algumas coisas e não terminar é do TDAH. Agora, existem as outras comorbidades, que a gente também não pode deixar de Quais são as olhar. mais comuns? Por exemplo, o TDA. Existe o TDA. O TDA é o desatento. Sem hiperatividade. Se é aquele menino que tem muita atividade, ele é hiperativo, ele não para quieto, ele já tem a comorbidade da hiperatividade. Então, ele é um TDAH. Às vezes, tem uma outra comorbidade. Ele não é uma criança muito sociável. Ela tem problemas de comunicação. De repente, ela tem uma certa angústia quando ela está pegando em alguma coisa, sabores, textura. Aí, de repente, ela tem comportamentos repetitivos, padrões repetitivos. Aí você já tem que investigar com outro olhar, porque ela pode ser uma criança que tem TDAH e autismo. Ela pode ter TEA. E aí, como que você vai trabalhar? Com uma equipe multidisciplinar e a família. E aí eu trago essa questão da família, do quanto é importante que Essa parceria com a equipe e família. se não tiver Aí família funciona. envolvida, Cosme, Então não é só equipe ou não é só escola. não, Essa parceria jamais. com a família. Infelizmente, a gente percebe que os pais, e eu vou falar isso aqui, dá licença, os pais delegam para a escola a função que é dela. Sim. Eu tenho 30 anos de profissão. E dentro da minha área, quantas vezes eu já tive que sentar com o pai, com a mãe e falar assim, olha, o seu papel é esse. O papel da escola é esse. O papel do profissional da saúde é esse. Não é só você tacar remédio na criança, não. A Ritalina, é Venvance, é Atenta, é Concerta, e vai jogando medicação na criança achando que isso é o caminho para resolver todos os problemas. Não é. Se a família não estiver envolvida no processo afetivo, se o médico não estiver envolvido nesse processo farmaco, se o psicólogo também não estiver nesse processo emocional, essa criança ela vai ficar só buscando o caminho que não vai trazer o resultado que a gente sabe que ela é capaz. E você falou uma coisa, Cosme, a minha maior dificuldade, a família. Quando eu falo a maior dificuldade na família, às vezes eu entendo que é difícil para uma mãe, para um pai, entender que o seu filho é diferente em alguma coisa. Então, receber algum diagnóstico, interiorizar, digerir, para dar conta de trabalhar em parceria com a escola, é difícil. Uhum. Eu entendo até um ponto. Depois eu chamo o família e falo, não dá mais. Ou você acorda, não tem outra alternativa. Senão a gente não dá conta. Mês passado eu recebi o conselho tutelar aqui na escola. E ela falou assim, eu vim te convidar para ir uma sessão solene, porque eu considero o trabalho de vocês do Inova como muito bom. E por que o conselho tutelar? Porque às vezes eu preciso acionar o conselho tutelar. Pela omissão familiar. É ruim para mim, eu sofro, mas eu falo, olha, o seu filho que está sofrendo.
E eu sozinha não vou dar conta. Nem eu, nem minha equipe, nem a escola. Por mais que eu esteja aberta para fazer tudo pelo seu filho, se você não tivesse parceria conosco, eu não consigo. Então, é difícil. A gente volta para casa, tem dia que eu volto para casa e parece que eu levei uma surra, né? Pelo tanto você precisa se disponibilizar para fazer uma prova adaptada, para botar na cabeça de um professor da nossa época que existe um trabalho de inclusão. Sim. Porque é difícil quando eu não vivi isso, Eu não fui colocar na preparado prática, pra isso, sim. né? A gente é construído, então parece que é a força que eu preciso falar, professora, a gente precisa fazer uma prova adaptada. Eu preciso que o enunciado da sua questão seja mais simples, seja mais inteligível, que a criança fale e entender sem muitos rodeios. Então é difícil também com professores mais não da nossa época, que nós Sim, sejamos sim. velhos, Mas a gente tem experientes. que estar. E isso significa dizer que a gente tem que estar se atualizando do que está acontecendo. Precisa. Essa atualização ela é importantíssima para o Sim. professor. Sim. Professor que já está numa caminhada, né, já quase Entender aposentando, ele isso. precisa entender. Eu digo que eu tenho assim um privilégio muito grande por ter sido mãe de uma criança TDAH, de também ser uma pessoa que tem o transtorno. Entender que eu Entender que tenho. eu tenho. Eu tô desconfiado. Você estava desconfiado, para quieta, né? E também me colocar no lugar do profissional que atende esse aluno, né? Que atende essa criança. E eu digo que o papel mais difícil é ser mãe. É ser mãe, que na época foi muito interessante que o doutor médico que atendeu meu filho, o doutor Sérgio, por sinal, que foi assim, fantástico. Ele me ajudou muito. Doutor Sérgio Pediatra? Ele é neuro. Ele ajudou demais nesse contexto. Ele falou um dia assim para mim, Kênia, você não é a orientadora educacional do seu filho, você não é a psicopedagoga do seu filho, nem a psicanalista. Você é mãe e você precisa agir como mãe. Olha como que essa criança está precisando de uma mãe. Gente, eu pegava todos os recursos possíveis enquanto mãe e achava assim, eu aplicava teste no meu filho, aplicava atividade e era aquele tanto de atividade lúdica. Ele estava cansado. Por quê? Eu queria só o resultado. De tanto estímulo, ele estava cansado. Ele cansou. Hoje mesmo ele já é um adolescente, né? Adolescente não, já é um rapaz, né? Já tem 19 anos, faz faculdade e ele fala, e ele hoje entende o processo educacional dele. Ele começou, por isso que é importante, e aí eu volto a repetir, você que é mãe, você que é pai, que está aí, né, com esse pensamento, será que meu filho tem um transtorno ou não tem? Procura ajuda, procura uma equipe, procura a escola, porque esse processo de procurar ajuda com a escola, essa parceria, os professores adaptando a atividade e ele tendo o tratamento correto, chega no final, na hora que ele tiver uma faculdade, ele vai saber se adaptar bem. Sim. Meu filho ele começou a estudar na escola presencial, fazer a faculdade presencial. Ele chegou um momento do semestre, ele já estava no 3º ou 4º semestre. Ele chegou para mim e falou assim: mãe, eu não estou rendendo. Não consigo render, eu não consigo prestar atenção no professor falando e eu tendo que escrever. Aí eu falei, como você aprende? Eu aprendo digitando, prestando atenção na tela. Aí eu falei assim, o que você quer? Ele me passa pro online. Aí eu vamos, Distância, né? gente, a nota do menino mudou. Porque Mudou a forma de captar, receber o conteúdo. de receber o conteúdo. Mudou a estratégia. Mudou Aí ele a passou a usar um outro estratégia. recurso. Aí ele tá indo híbrido, né? Aí tem algumas aulas que ele vai e aí Adaptando a ele vai realidade se dele. adaptando à realidade. Ele faz TI. E aí a gente percebe que ele vai se adaptando, ele vai E uma perceber. coisa que me chama a atenção é que são filhos gêmeos univitelinos. São bivitelinos. Bivitelinos? Ah, tá. Mas os dois têm TDAH, Você tá brincando? Sério? os dois tiveram DEPAC, Sim. que é o desordem do Aham. processamento auditivo Porque você falou central. mais de uma. Sim. É porque um foi mais. Um foi mais difícil, Entendi. porque o Pedro, ele é TDA Sim. e o João é TDAH. Ele é hiperativo, ele não para quieto. Ele precisa de atividade física, ele é aquele garoto que precisa estar na academia e ali vai fazendo luta. Então você vai percebendo que cada um tem uma forma de se Então a gente pode adaptar. analisar esses transtornos como características. Comportamentos. Isso. Então o pai não pode ver isso como um problema. O filho tem uma
característica. Ele tem É porque o pai, eu acho que na cabeça Falando do migrante, pai, característica, é uma característica. característica. mas eu acho que o pai entende assim, mesmo que ele entenda que seja uma característica. Meu filho tem uma característica que gera um problema. Eu acho que na cabeça do pai é assim. Sim. Ele tem uma característica que está dando problema nele, ele não consegue se concentrar. Qual outro problema? Ele não consegue fazer uma prova boa. Qual outro problema? Não consegue tirar uma nota boa. Então, é uma característica que identifica você, mas que gera, para a família, eu acho que ele enxerga sendo um problema. Sim. São poucas as famílias que conseguem Característica. receber. Você pega o caso daquele, do filho dela, você muda a estratégia de aprendizado, ele passa a aprender bem. Então você oferece para ele uma estratégia em cima da característica pessoal dele. Então eu não consigo ver isso como um problema. Cosme, Uma é característica. importante a gente parar para pensar sobre a questão da perspectiva de que nós queremos um formato Sim. padrão. Exato. É colocar o filho dentro de uma caixinha isso. educacional, Sim, aprendida sim. de maneira tradicional. Sim, exatamente. E não é assim que funciona com o TDAH Exatamente, ou com o exatamente. TOD. Porque, Sim. por exemplo, o TOD, ele já é aquele garoto que tem ele não aceita comandos. Ele bate de Você frente. fala A, ele fala B. Você fala C, ele fala D. Ele é para você ter um argumento com o aluno que tem TOD, olha, é isso aqui. Você tem que ter bons argumentos, porque ele vai te desafiar. É o desafiador. Se vocês estivessem aqui ontem, nós tivemos aqui na escola o primeiro sarau cultural voltado para obras do Paz. Desde que começou o ano, eu estou na cabeça do meu e eu venço pelo cansaço. A minha mantenedora fala: eu vou fazer isso que você está pedindo, você parar de falar na minha cabeça. E eu tô desde o início do ano falando: vamos fazer um sarau, porque eu tenho várias habilidades. Eu tenho aluno que canta, eu tenho aluno que dança, eu tenho aluno que faz vídeos, eu tenho aluno que faz pintura. Vamos fazer um sarau onde a gente trabalhe várias habilidades. Por quê? No ensino médio eu tenho dentro do espectro autista, eu tenho com altas habilidades, eu tenho TOD, eu tenho um que não se socializa de jeito nenhum. Aí tivemos o primeiro sarau ontem. Foi tão legal que a gente não conseguiu fazer num dia. Eu tive que ter a segunda parte hoje. E ele foi na minha sala e falou assim: obrigada por ter me convencido. Sabe, eu estava com uma expectativa e a minha expectativa foi desse tamanho pelo que aconteceu. Então, trabalhar também essas outras habilidades. Atividade altamente inclusiva, É isso. onde cada um pode manifestar a sua Porque eu característica, o seu traço, consigo. aquilo que ele consegue, né, e aquilo que ele gosta de fazer. E nós trabalhamos quase todas as obras do Passo. Só que uma aluna começou cantando uma música do Pixinguinha que está dentro da obra. Eu vi. Você viu? Eu vi. Depois eu tive telas que os meninos fizeram e falaram sobre a tela, sobre renascimento, sobre humanismo. E eu assim, olha, sabe quando você estava em estado de glória? Você estava sentado falando: meu Deus, quanta coisa rica de alunos que falam para mim todos os dias: eu tenho muita dificuldade nesse conteúdo. E ontem eu não vi nenhuma dificuldade. Os meninos, eu falo assim para os professores da minha escola mesmo, eu falo: gente, eles são tão talentosos. A gente não consegue olhar o que está por trás, porque existe esse formato de caixinha de padrão. Concordo com você. É sair desse padrão. Eu preciso encaixar, abre aspas, meu filho naquele padrão, Naquele padrão que eu entendo que é o aprendi. correto, que funcionou para mim, ou achava que funcionava na década de 60, 70 e 80, e acho que o meu filho está dentro daquele padrão. Gente, o mundo E E não muitas é essa vezes, coisa. eu, pai, por exemplo, eu preciso empurrar o meu filho para a universidade. Como se isso fosse resolver a vida dele e ele fosse ser a pessoa mais feliz do mundo. Agora- Não que a universidade não seja importante, a questão não é essa. A questão é trabalhar a habilidade dele, trabalhar a característica dele, a felicidade dele. O problema também que eu vejo, só cortando mais um Aham. pouquinho, é a questão das diretrizes que começam lá de cima, que essas diretrizes, elas são as mesmas. Não existe muitas mudanças nas diretrizes educacionais. É necessário essa mudança acontecer lá no meio político primeiro, para poder vir para a escola, porque a escola é apenas uma
produção daquilo que é colocado num Sem padrão. seguir Agora, ela se normas, né? adapta à realidade, se for uma escola como a Inova, que traz, o nome já diz, né? E eu tenho assim, eu acho uma escola incrível, já vim aqui, já dei palestra aqui, e eu falo, que escola linda! Uma escola que realmente se preocupa em inovar, em fazer com que o adolescente ou a criança, ela aprenda de uma maneira integrativa, porque o aprendizado, ele precisa ser integral. Se você não trabalhar as especificidades de cada criança, é claro que também não dá para ser um ensino único, tem que trazer um todo, mas como que esse todo pode ser feito? Trazendo esses talentos, evidenciando essas características. Gente, os meninos, eles são assim, eu falo que eles são tão fantásticos, que quando a gente consegue perceber esse valor, é preciso que os pais elogiem. E foi legal que nós falamos sobre o sarau e eu vi pais chegando. Ana, eu posso Assistindo. assistir? Eu falei, claro. Então, assim, a importância que deu também para a família entender que uma habilidade e uma característica do filho estava sendo preservada e, sabe, potencializada. Então, eu vi aqueles pais olhando assim, falando, meu Deus, meu filho está trabalhando isso. E o mais legal, nós tínhamos uma banca avaliativa. E nessa banca eu tinha professores de química, de física, de literatura, de espanhol. E eu fiz questão de ficar ao lado deles um minuto para vê-los assim, olha, não acreditando que ele estava explicando numa maquete que ele fez vários padrões de física que o professor deu em sala de aula. Então, sair dessa caixinha Sim. que a gente acredita ser o correto, gente, se a gente continuar nessa mesmice, os alunos não evoluem. Eles não vão evoluir, a gente vai continuar com esse mesmo padrão de educativo. E não é o ideal. Nos tempos de hoje, não é. Hoje a tecnologia está cada dia mais avançada, gente. Tem uma IA aí para poder tomar conta de uma série de processos e de padrões. E se a gente não se adaptar a essa realidade, como é que vai ser daqui 10 anos? Vamos pensar na perspectiva daqui 10 anos educacionalmente. Como serão essas crianças? Se eles, que são a grande maioria, vivendo esse processo de mudança, eles vão desistir da escola, eles vão desistir de uma faculdade, porque o padrão é o mesmo. Sim. E para vocês, quais as características básicas de um aluno autista? Como é que... Eu sei que tem os graus, né, que vocês falam, não é isso? Sim. Qual que seriam as características principais assim, de um aluno autista? Porque o transtorno espectro autista, ele tem algumas que nós colocamos nível 1, né? Tem o nível 1 de suporte, nível 2, nível 3, nível 4. E o que acontece? O TEA é difícil de diagnosticar. É muito Quando difícil. isso não é difícil. Porque eu tenho aquele que ele vai estar conosco, alguns momentos ele vai estar disperso, alguns momentos ele não vai te olhar no olho, alguns momentos vai passar uma mosquinha, ele vai... Só que isso não é porque ele faz isso que ele está dentro do espectro. Então, por isso que é difícil quando o nível não é muito alto. Eu tenho aqueles que a forma de andar, a forma de se portar, a forma de não conseguir ficar no mesmo ambiente. Tá todo mundo brincando de um lado, ele tá brincando de Tem o outro. negócio da rotina também, às vezes, não tem? Você Isso não daquele pode jeito. tirar da rotina. Sim. Então, por isso que aqui a gente tem no Inova o círculo inicial, que a gente chama de Circle Time. Ali a professora passa toda a rotina. Eu tenho um aluno dentro do espectro aqui na escola que eu falo para o pai, ele pode perder tudo no dia, menos a rodinha inicial. Porque ali ele vai entender tudo que vai acontecer no dia dele. E a professora sabe que ele sabe que primeiro é uma atividade de pintura, depois é uma atividade de parquinho, depois é a atividade do lanche. Ele coloca isso na cabeça. Se eu mudar um pouquinho essa rotina, ele se desregula. Mas isso é um que você olha e você identifica. Eu tenho vários que a gente fala assim, nossa, ele tem alguma característica que pode estar dentro do espectro ou não. Então é muito difícil. Porque as características, geralmente, que nós percebemos são, primeiro, a comunicação. A questão da comunicação social. O TEA, ele tem uma dificuldade de interação social. Ele vivencia muito o mundo dele, é um mundo, é o universo dele.
olhar nos olhos, pegar a mão, conversar, porque vem a questão também da fala, dependendo do espectro. Se for uma criança de suporte 4, ela não fala. Muito De não difícil. verbal. É não verbal. Então, a gente percebe até a dificuldade de andar. Existem vários características mesmo, né? Sim. E já no suporte 1, igual eu tenho uma paciente, desde o início eu percebia uma forma diferente na terapia. Ela me procurou para a terapia. E a mãe dela falou assim: Kênia, a minha filha, ela não consegue passar em prova, ela tem dificuldade, ela acorda atrasada todos os dias e tem alguma coisa errada. E eu fui fazendo, a gente foi conversar. Olha só, ela foi com uma demanda de que ela acordava todos os dias atrasada, que ela não sabia lidar com o tempo. Então a mãe falou assim: ó, ela não sabe lidar com o tempo, ela chega atrasada em tudo. E isso é muito complicado. A gente precisa trabalhar isso. O tempo para ela era o tempo dela. O autista, ele tem um tempo que é dele. E esse não adianta, não adianta. Ela tem que encontrar o caminho do tempo. Quando eu percebi, assim, às vezes ela falando, e ela não olhava nos olhos, e de repente eu percebia que você soltava uma piada, ela não entendia, porque geralmente eles não entendem, eles entendem tudo muito literal. Você conta uma história, conta uma piada, a pessoa fica assim, parece que ela tá boiando, ela não tá entendendo o que que é aquilo. E aí ela começou a me passar que ela tinha algumas angústias com algumas texturas, e ela não gostava de comer determinada coisa. Eu falei assim, gente, tem Bem alguma coisa seletivo. muito seletivo. Então, são algumas características: a comunicação, a interação social, esse padrão repetitivo de comportamento, que são bem aprofundados, é um comportamento repetitivo. Geralmente, aqueles que têm suporte 3 e 4, eles têm os padrões estereotipados. Então, é aquela criança que se mexe muito, ou às vezes está com a mãozinha assim o tempo todo. Então, você já percebe que são características mais evidentes. É diferente do que tem grau 1, o de suporte. O grau 1 você quase não percebe. Quase não percebe. É perceptível, não tem. Deixa eu fazer uma pergunta para você, difícil de responder. Hoje em dia, Você a vai cada... fazer mesmo? Vou sendo fazer. difícil? Vou fazer. Só para me ter uma ideia. A cada 100 alunos, qual a média de alunos que apresentam, pelo menos com diagnóstico ou característica, alguns desses transtornos? Só para me ter uma ideia. Toda sala eu tenho um. Uma sala de 40 Pelo alunos? menos, não, de 20, de 25. Hoje, no Inova, Sim. toda sala eu tenho um aluno que ou tem um déficit de atenção, ou tem uma 1 em hiperatividade. 20, mais ou menos? Não, eu Vamos acho que é colocar a cada 100 alunos, vamos colocar aqui uma média, 5 alunos? 5 10, alunos. 5 alunos? Mais ou Porque menos. aí, ou é DPAC, ou é déficit de atenção, ou é dentro do espectro, é assim. O que é mais raro de ser diagnosticado, pelo menos aqui no colégio, altas habilidades. Mas você estava falando da hereditariedade. Quando eu entrei na escola, o primeiro avanço de estudo, progressão que eu fiz, foi de uma aluna do Fundamental 1. Quando a irmã dela menor vem para a escola na educação infantil, eu falei, é a mesma coisa. As mesmas características. Todo mundo brincando, ela lendo. A irmã dela foi a oradora do pré, porque lia fluentemente. Ela também no ano passado. Então, assim, vem muito disso. Minha mãe fala que balanço coqueiro não cai manga, só vai cair coco. Então, altas habilidades é difícil, eu acho que é difícil o diagnóstico, e o lidar com ele é difícil se ele não tem um foco. Porque quando ele tem, tudo que você faz é voltado para aquilo que ele gosta. Eu tive um aluno que ele tem altas habilidades, e tudo dele era microscópio, cientista. Ele falou que ele vai ser cientista. O mundo podia estar acabando se ele tivesse uma lupa, ele estava bem, que ele estava procurando micro-organismos vivos. Mas isso é de 200, um aluno tem essa característica. Então, hoje na escola, eu estou falando com propriedade, desde a educação infantil. Eu tenho um aluno que tem alguma característica que eu peço para a professora observar para saber se eu preciso ou não chamar a família. Porque quando é precoce essa observação
E esse diagnóstico é muito mais fácil de você tratar. tratar e de você Adaptar. adaptar qualquer Quando a gente atividade. pega o seu filho de 19 anos, que ele entende a característica funcional dele, então ele consegue se adaptar bem àquilo que ele precisa dentro daquela característica dele. Sim, inclusive você falando sobre isso, Ana, essa minha paciente, vou trazer essa questão do meu filho também, essa paciente ela tem 20 anos. E a mãe dela, eu percebo que a mãe e o pai é um empreendedor desde muito novinho. O irmão mais novo tem altas habilidades. O irmão do meio, que também é meu paciente, tem altas habilidades musicais. E ela também tem altas habilidades. Então você percebe que existe a família, toda a família genético. tem um traço genético de uma situação dentro dessa realidade, que a gente chama de transtornos funcionais, Sim. né? Mas são transtornos que acabam prejudicando a vida de quem não consegue identificar isso com mais rapidez. No caso do meu filho, ele aprendeu, ele se adaptou, é claro que tem uma mãe, né, que está ali pegando no pé, que tem o conhecimento, Entende, que né? entende desse processo, que cada pessoa é um universo diferente, e a gente tem que entender isso. Cosme, a criança, o adolescente, ou a criança que tem altas habilidades, igual a Ana falou, a gente percebe que muitos pais só querem um diagnóstico. Da mesma forma o TDAH. Chega no final do ano, aquele aluno que parece que não aprendeu, que deu muito trabalho, aí o pai e a mãe vão atrás de um diagnóstico para poder justificar algumas ausências. E isso é muito Para não sério. gerar A reprovação. gente sabe, para não gerar reprovação, porque existe uma lei que ampara, Sim. né, que traz todo um suporte para esse aluno. Mas veja bem, isso é muito sério. Nós temos uma grande medicalização hoje de adolescentes, de alunos, sem ter um diagnóstico realmente preciso. Porque não foi feito com uma equipe multidisciplinar. É muito fácil, é muito cômodo para a mãe ou pai, o menino está ali dando trabalho, quando lá no neuro ele passa uma medicação, o menino vai ficar quieto. Mas e aí, como é que vai ser o tratamento dele? Como que vai ser esse trabalho de adaptação dele? Como que o professor vai fazer uma prova adaptada com um tempo? Porque um TDAH, ele tem uma diferença. Ele não é um garoto de hiperfoco. Ele só foca naquilo que é de interesse dele. Sim. É diferente do autista, que tem um hiperfoco severo para alguma coisa que ele gosta, que ele fica ali fixado. É igual um menininho que eu conheço, que ele gosta de escada rolante. Ele fica ali, ó, horas, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. É o foco dele, ele gosta de subir e descer, subir e descer. Existe o hiperfoco, mas pro TDAH não existe. O paralista Agora vocês me trouxeram uma reflexão muito interessante. Imagina que eu tenho um aluno TDAH, um filho TDAH, e que eu não quero assumir esse diagnóstico. Existe um fator genético, certo? Significa dizer que existe uma grande probabilidade de o pai também ser TDAH. Então, se o pai que sou TDAH, que não foi diagnosticado, talvez algum sonho, alguma meta, algum objetivo eu não cumprir, eu lanço isso no meu filho para ele cumprir para mim. Sem querer, talvez, de forma inconsciente, eu jogo esse peso no meu filho de cumprir e executar aquilo que eu não consegui. Exemplo, eu não consegui passar um concurso, mas eu quero que ele passe. Eu não consegui estudar no UNB, mas eu quero que ele estude no UNB. Eu não consegui uma universidade pública e eu quero que ele vá para a universidade pública. E é muito mais fácil para mim, às vezes, não assumir que ele tem um TDAH, porque eu estou espelhando nele aquilo que eu não fui. Agora você imagina o peso que você coloca numa criança assim. Num jovem, numa criança e num adolescente. Porque eu já ouvi um monte de pais assim, eu vou dar pro meu filho aquilo que eu não tive. Só que uma vez, um conhecido meu, amigo pessoal, vamos colocar assim, um amigo, não era inclusive um amigo meu, o pai e a mãe queriam dar pra menina aquilo que a mãe não teve. Só que nessa brincadeira a menina tentou se matar várias vezes. Ela teve a festa de 15 anos que a mãe não teve. Só que quando perguntaram para ela se ela queria a festa, ela disse que não queria. Então você joga no filho o peso daquilo que você não foi, daquilo que você não é e daquilo que você não conseguiu. E se a criança tem um transtorno? Se você também tem um transtorno, que peso você coloca na criança, no jovem, no adolescente? Isso é uma reflexão séria. Muito, muito séria. Porque é muito fácil eu chegar, vamos fazer uma. Não, meu filho é normal, não, ele não tem nada. Não que o transtorno não seja uma normalidade, é uma característica. Mas eu faço isso para o pai falar, não, meu filho é normal, não tem nada, não, vocês estão enganados.
Porque talvez você esteja admitindo uma coisa que talvez você tenha e você não quer admitir. Aí entra a psicanálise, né? Sim. A gente fala assim, a É projeção como um profundo. mecanismo de defesa do ego do pai, ele projeta no filho aquilo que está nele que ele não quer ver. Perfeito. E essa projeção eu recebo muito, eu sou mentora de pais de adolescentes, então eu trabalho com muitos adolescentes. Eu vejo, Cosme, eu vejo, Ana, ali na terapia, como eles se frustram porque eles não querem fazer o que o pai deseja. Eu tenho paciente que fala assim, eu não vou fazer medicina, minha mãe quer que eu faça medicina porque ela não foi médica. Porque ela não conseguiu ser. Ela não conseguiu. E é uma garota que tem TDAH, Sim. que tem dificuldade para poder se concentrar. E aí ela fala assim: como é que eu vou fazer medicina se exige um estudo tão grande? Eu não tenho esse foco. Eu não consigo me concentrar desse jeito. Não é a área que eu desejo, não é minha vontade. E aí você já vê que se ela não tem vontade, ela não vai nem prestar atenção. Perfeito. Porque o TDAH, ele tem isso. Se é uma área... Gente, meu filho tá tirando nota boa porque ele gosta de TI. Ele gosta de computação. E se ele não gostasse? Eu não podia Obrigá-lo. Você tem que fazer TI porque eu não fiz. Eu queria ser analista de sistemas, eu não fui. Então tem que ser você. Hoje eu percebo, ele tem uma habilidade muito grande na área de educação física. Ele é um esportista. E ele já chegou para mim e falou assim, olha, ele fez a escolha, eu estou fazendo TI porque eu gosto. Mas a minha área de afinidade maior é educação física. Só que para mim não vai dar dinheiro do jeito que eu quero. Então, primeiro, ele já pensou estrategicamente. Eu estou me identificando com a Kênia em vários aspectos. Sim. Meu filho tem 30 anos hoje. E ele não parava quieto, Ricardo. Chegou uma hora que ele falava assim, quando ele tinha 7, 8 anos, ele, mãe, compra aquelas gotinhas que eu fico mais calma, porque ele fazia tratamento com florais. Sempre sempre fez. Ele fazia, ele sempre foi atleta de futebol, do grupo do time do colégio. E sempre gostou de estudar área de exatas. Aí ele falou, eu vou fazer uma faculdade de escritório, mano. Eu falei, você vai fazer o que você quiser. Só que como a família toda é do esporte, ele também ficava. O pai dele é professor de educação física, minha família toda é da área de esporte. Aí ele fez engenharia civil, passou, começou a fazer. Na engenharia civil tem muito de arquitetura. O coordenador da arquitetura foi lá nele e falou, Ricardo, muda para arquitetura, que você é metódico, você gosta de... Eu acho que ele exercitava concentração nas coisas de arquitetura. Pois ele fez, mas hoje ele é técnico de futebol no Canadá. Olha que engraçado. Ele fez arquitetura, se formou. Numa temporada aqui em Brasília, um olheiro viu, ele ganhou uma bolsa atleta, foi para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos, um técnico do Canadá viu numa temporada, por ele ser canhoto de pé, que falam que essa habilidade no futebol, sei lá, tem alguma coisa diferente, é rara. Chamou ele para ir para a Universidade do Canadá, então ele já lá fora fez a Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, e 2 universidades no Canadá. Então, hoje, ele vive esporte, e agora ele seguiu um emprego também de escritório. Então, lá ele fica no escritório de manhã, à tarde e à noite é técnico de futebol. Então, ele conseguiu, da mesma forma que seu filho, ver 2 coisas, gosta de uma coisa, gosta da outra, e o esporte sim não foi para concentração, porque ele era muito... Eu acho que eu também tenho um pouco, né? É mesmo? Vamos. Eu ia perguntar. Vamos falar aqui na verdade. Eu não perguntar. consigo ficar parado. Eu Eu me aposentei em 2018 Sim. e eu não consigo ficar parado. Quer dizer que isso é mal de aposentado? Isso é mal de aposentado. Rapaz, tô preocupado agora. Eu tô louca pra aposentar, gente. Eu aposentei em 2018 e não consigo parar. Não consigo. Tô preocupado agora, fiquei preocupado. Eu acho que os aposentados são TDAH. Estão dominando. Preocupado agora. É Tá bom? interessantíssimo isso. Bom, a gente vai encerrando por aqui. Eu queria agradecer a presença das duas. A gente não vai se estender muito. A gente vai ter outras oportunidades de conversar aqui. Foi ótimo. Vou convidar a Kenny em outras oportunidades, tá certo? Quero agradecer a Kenny por esse momento tão especial, a Ana Cláudia também. É um prazer estar aqui com vocês e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, gente. Muito obrigada.